Diante da crise de segurança que atinge o Ceará, caberá à OAB do Estado mediar o diálogo entre os policiais amonitorados e o governo de Camilo Santana do PT. Para falar mais sobre esse assunto, nos atende gentilmente o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Ceará, José Erinaldo Dantas Filho. Presidente, como vai? Bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Bom, de que forma a OAB deve mediar esse conflito? É possível buscar uma solução, já que é um motim que dura semanas no Estado? Nós temos tentado. Foi formada aqui uma comissão inédita, em que nós tivemos pela primeira vez os três poderes reunidos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, sentando para poder negociar com os policiais, com a observação do Ministério Público, com a observação do Exército Brasileiro e também com a participação da Ordem dos Advogados. A gente tem tentado conversar com os policiais, ver se a gente consegue colocar fim a essa grave situação de segurança pela qual passa o nosso Estado. Eu tenho dito desde o início que a saída sempre seria através do diálogo, e o diálogo tem fluído. A questão toda é que a gente consiga convencer aqueles policiais que estão amotinados no quartel a importância de sensibilizá-los para que eles possam retornar o mais breve possível às suas atividades. Bom, e de que forma também tratar a questão, já que é uma greve legal, porque pela Constituição os policiais, no caso, não podem fazer greve? Quando a OAB saiu com a primeira nota, ela deixou claro, a greve é ilegal, a Constituição deixa claro que não pode haver greve de policiais militares, ou seja, tanto que é considerado um motim, não a greve. Só que nós entendemos que nós não podemos perder o poder do diálogo. A saída do conflito vai ser através de uma conversa entre os policiais e o governo. E a gente tem tentado mediar. Quando a comissão foi formada anteontem, logo após a primeira reunião, eu fui diretamente ao quartel, onde eles estão amotinados, conversei com eles e expliquei para eles que eles precisavam indicar um diplomata, alguém que pudesse negociar com o governo para que ele pudesse encontrar o mais breve possível uma saída para essa crise. Presidente da OAB do Ceará, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã, Josias de Souza, sua pergunta. Doutor José Erinaldo, policial de arma na mão e capuz na cabeça acaba se confundindo com bandido. Não é inapropriado que uma comissão da qual participam o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário no Ceará negocie com quem se comporta como bandido? Não lhe parece que o mais adequado seria exigir que os policiais levantassem um motim antes de iniciar uma negociação? Tanto que o Ministério Público colocou como condição para que pudesse sentar que nenhum desses policiais que estão amotinados fossem à mesa de negociação, porque eles teriam que dar voz de prisão em flagrante. Tanto que eles escolheram como representante um coronel reformado do Exército, inclusive também hoje advogado, para que funcionasse como porta-voz deles. Ou seja, isso ficou claro. Agora, meu caro Josias... O fato de indicar um porta-voz é o porta-voz dos bandidos, porta-voz de amotinados, porta-voz de gente que está com capuz na cabeça. Não é a mesma coisa? A grande dificuldade que a gente tem é que a gente precisa resolver a situação. E a situação ou a gente resolve através do diálogo ou através da força. E através da força, eu penso que é a pior alternativa possível. Quando eu cheguei ao quartel, eu não encontrei nenhum policial com capuz na cabeça. Disseram que eu ia chegar lá e eles não estar com capuz, iam estar com armas em punho. O que me surpreendeu quando eu cheguei lá foi a quantidade de mulheres e crianças. As mulheres e as famílias todas, elas invadiram o batalhão. Então, se houver mesmo uma tentativa de força para tirá-los de lá, pode acontecer uma tragédia. Por isso que o melhor caminho, eu penso, é o caminho do diálogo, o caminho do convencimento da importância que eles voltem às suas atividades para que não haja prejuízo à população. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, doutor. Eu tendo a pensar assim também. Eu acho que equipará-los a bandidos, propriamente dito, talvez seja um exagero. Eu entendo a dureza da situação, mas obviamente eles optaram por um caminho ilegítimo, né? E aí a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como é que fica a anistia nessa situação? Porque provavelmente é o instrumento mais poderoso que vocês têm para negociar e, ao mesmo tempo, é um incentivo, resolveria de forma mais rápida a crise, né? Então empurra o problema para frente ou para outros estados. E, ao mesmo tempo, é um incentivo para que voltem a escolher esse caminho, que é um caminho, repito, ilegítimo e ilegal. Então, como é que entra a questão da anistia nessa equação?
Esse, inclusive, é o primeiro ponto de reivindicação deles. Talvez seja o ponto mais difícil de encontrar uma alternativa, porque eles querem, sim, uma anistia geral e restrita, e o Estado tem dito que não concorda, que o Estado até se dispõe a conversar. Se acontecer, porventura, alguma prisão no Estado, alguma conduta ilegal, o Estado assegura que vai haver o devido processo legal antes de qualquer medida administrativa contra esses amotinados, inclusive garantindo a participação da OAB, de entidades externas, para garantir transparência e fiscalização do processo. Mas eles insistem que não, que tem que haver uma anistia geral e restrita. E como você muito bem observou, esse não vai ser um problema só do Estado do Ceará. Se o que o Estado do Ceará fizer, vai servir de modelo para os outros estados, já que hoje existe uma grande interlocução entre os policiais aqui do Ceará com os policiais de todo o Brasil. Todos os outros estados, os policiais estão acompanhando o laboratório que está acontecendo no Ceará para que aconteça a mesma coisa em outros estados. Isso esse não é um problema só do Ceará. Eu penso que esse é um problema nacional que a gente tem que encontrar uma saída da melhor forma para todos os lados. O presidente, como é que será esse cronograma de discussões a partir de agora? Eu tive anteontem, na quarta-feira, no quartel, pedi que eles me indicassem um representante. Sentamos com o representante ontem, a manhã inteira. O representante pediu que a gente sentasse à tarde com outras lideranças. Nós sentamos, então, de 4 até, acho que 8 horas da noite, com diversas lideranças que eles pediram para que a gente pudesse explicar a situação. Eles voltaram para conversar com os amotinados no quartel. Do que eu acompanhei, do que saiu da mídia aqui no Ceará, é de que da reunião que eles tiveram não houve consenso para a parada da greve e que eles querem dar sequência ao pedido de anistia. Então, isso aí nós não recebemos oficialmente. Isso foi o que eu li dos jornais aqui do Ceará. E temos uma nova rodada hoje, 10 horas da manhã, para tentar mais uma vez conversar e ver se conseguimos encontrar uma alternativa para essa situação. Pode dar tempo para mais uma pergunta, Josias? Eu queria... o doutor Erinaldo menciona o laboratório do Ceará. Acho que nós estamos diante de um laboratório reincidente. Não é nada de original ocorre no Ceará. A penúltima crise desse tipo ocorreu no Espírito Santo. Também lá foram utilizadas mulheres, crianças, filhos dos policiais. Também lá, a primeira exigência da pauta de negociações era a anistia. Também lá foi utilizada Forças Armadas, Força de Segurança Nacional, tudo isso. Nós estamos diante do mesmo fenômeno e estamos lidando com o fenômeno da mesma maneira, negociando com policiais amotinados, discutindo anistia. Eu queria saber o que será feito de diferente no Ceará para romper este ciclo que transforma as forças policiais num eterno problema. Como fazer para que o Ceará seja, de fato, um laboratório de algo diferente do que usualmente ocorre no país? Josias, eu penso que a anistia será muito difícil de ser concedida pelo Estado do Ceará. Não acredito que a solução será através da anistia. Essa tem sido o grande ponto em que o Estado tem esclarecido aos policiais de que o Estado não quer fazer nenhuma perseguição, não quer fazer demissão em massa, não quer prejudicá-los. Mas o Estado entende que hoje a sociedade não concorda com a anistia. Inclusive, eles trouxeram o documento da greve que aconteceu aqui em 2012, em que o Estado acertou a anistia. E eles disseram que o que aconteceu em 2012 não se reflete hoje, porque o Brasil de hoje é um Brasil diferente do que era um Brasil de 8 anos atrás. E que eles, inclusive, entenderam que foi um erro o que o Estado fez em 2012. Então, sair com a anistia geral e restrita aqui no Ceará, não acredito que vai acontecer, pelo que tem sido o posicionamento do governo ao longo de todas essas mesas de negociação. Eu acho que a gente tem que encontrar uma alternativa e sensibilizar os policiais de que eles devam sair com garantias de que não vão ser perseguidos e injustiçados. Mas a anistia, eu acho pouco provável que o Estado venha conceder. Agora a última pergunta, Rodrigo Constantino. Constantino. Não, na verdade, o que eu quero saber é o seguinte: as demandas dos policiais em si parecem legítimas, porque eu foco nessa questão deles optarem por um caminho desesperado e equivocado. Mas a gente sabe que no Brasil, realmente, a polícia ganha mal
O Estado é hipertrofiado, gasta muito mal em outras áreas, deveria focar mais na segurança, né? Mas como lhe parece, doutor, a questão das demandas em si? Em que pese a escolha equivocada do caminho que eles optaram, as demandas que eles pleiteiam parecem razoáveis? Não, sim, as demandas são razoáveis. E isso foi dito por todos os integrantes da comissão. A questão toda é que elas poderiam ser objeto de discussão antes da paralisação. Essas demandas não chegaram para o Estado e com ultimato. Se isso aqui não for solucionado em X dias, vai haver uma paralisação. A discussão aconteceu por salário, eles entenderam que não houve equacionamento igualitário do aumento que aconteceu, ou seja, a tropa recebeu um aumento, eles entenderam que foi encaminhado um projeto de lei para que a tropa possa receber um aumento, eles entenderam que esse aumento não foi dividido da melhor forma possível. Foi isso que justificou a greve. Quando nós fomos sentar com os grevistas, eles apresentaram uma pauta com vários itens, e vários itens o Estado reconheceu a legitimidade e está disposto a conversar. Só que vários deles dependem de um certo tempo de maturação. Por exemplo, a isenção para a compra de armas dos policiais. Isso depende que haja um acerto no CONFAS, a reunião dos secretários de Fazenda em todo o Brasil, e depois haja uma lei estadual, ou seja, não é um acordo que você consegue de um dia para a noite. Leva um tempo para sair. Ou seja, que as reivindicações são justas? São. Mas até que a gente consiga um tempo suficiente para que isso possa ser implementado, efetivamente a população vai sofrer com isso. Tanto que o que a gente tem conversado é o seguinte: vamos encontrar aqui uma pauta mínima para que os policiais possam voltar a trabalhar, para que a gente possa trazer de novo segurança para as ruas. José Erinaldo Dantas Filho, presidente da OAB do Ceará. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e bom fim de semana. Voltaremos a nos falar. Muito obrigado, estou à disposição.